abrir um consultório, fazer uma obra, enfim, para nós cirurgiões dentistas e todo o restante da população que não é arquiteto e engenheiro é uma incógnita, né? Dividindo muito bem os espaços, organizando muito bem o fluxo para atendimento, para o trabalho, a gente ganha tempo. E hoje, assim, tempo é dinheiro, é o que tem de mais precioso, né? Então, se você gasta um tempo desnecessariamente deslocando para uma sala ou para outra, ou para buscar alguma coisa fora do seu fluxo, é um tempo que você poderia estar atendendo um outro paciente, ou estar mais presente com aquele seu paciente, conversando. E aí, aqui eu fiz uma ordem aqui, média, pensando no fluxo mesmo, para quem vai abrir um consultório, quem vai abrir uma clínica, é um fluxo de decisões. Eu vou abrir meu consultório, eu vou abrir minha clínica. Primeiro ponto, para selecionar o público. Eu selecionando o público, eu tenho que definir, olha, selecionei, vou atender público A, vou ter que escolher um determinado tipo de ponto. Eu vou escolher um público C, D, é outro tipo de ponto. Ah, vai ter estacionamento, não vai ter estacionamento? Vai ser um consultório só ou não? Vai ser mais consultórios? Vou atender criança? Por exemplo, se eu vou fazer uma especialidade no qual eu atendo, porque tem essa especialidade, né? Pessoas especiais, e pronto, já tem que pensar em tudo para acessibilidade. Até assim, se vai precisar ser próximo a um terminal de ônibus, um ponto de ônibus ou não, ou se eu vou precisar de um estacionamento mais amplo. Ou seja, após ali a seleção de público, então já defini, né? Eu vou atender, você é odontopediatra, sou especialista em atendimento de pessoas especiais, né? Com necessidades especiais. Depois dessa decisão, um segundo ponto extremamente importante aqui, deve ser definido quantos consultórios eu vou instalar. Quando a gente fala de consultórios ali de equipamentos, porque existe uma metragem mínima para consultório, que a vigilância ali, as normas solicita, né? Existe uma série de coisas, se é mais de um consultório numa mesma sala é uma metragem, se é um consultório todos individuais é outra metragem, e isso vai influenciar também tanto na escolha de ponto, que é o que a gente estava falando aqui, porque, poxa, se eu penso ali em colocar 3 consultórios, eu já não posso alugar uma salinha de 30 metros quadrados, porque não vai caber, você tem que ter uma recepção, isso, aquilo. Vou colocar 4 consultórios, já entra numa outra categoria, aí passa a clínica, não é consultório. Então, tem essa decisão também, quantos consultórios eu vou ter, até para definir os espaços, como serão esses consultórios, se vai ter atendimento numa mesma sala com mais de um consultório ou não, e também para definir, diante da quantidade de pessoas que você vai atender por dia, tem uma metragem mínima também de recepção. Sim, até porque que altera a categoria de consultório para clínica acima de 3 equipamentos, não vai influenciar somente no tamanho, então eu tenho que ter X salas. Mas a gente entra ali na parte de esterilização, expurgo, e outra, definir assim, não necessariamente, olha, eu vou então definir, eu vou ter mais de 3 consultórios, já vou adquirir os 3 equipamentos. Faça uma projeção, se não tem como adquirir já de cada os 3 equipamentos, 4, o que for a seleção ali que a pessoa tem projetado, que seja mas já tem que pensar lá na frente, já tem que pensar como que vai ser dali por diante, porque depois, se você abre, na minha primeira clínica, aconteceu esse tipo de situação, que foi justamente junto quando entrou essas normas da vigilância que tinha que ter a esterilização expurgo individualmente ali, bem quando teve essa alteração. Aí o que aconteceu? Por falta de conhecimento e sem, naquele período, ter um arquiteto nos apoiando, fui lá, fiz uma obra aí naquele tempo você não tinha que ter toda a aprovação, não era tão como hoje. Então, eu abri uma clínica, a projeção era para 3 equipamentos, e em uma sala tinha 2 juntos. E naquele momento, era uma sala pequena para esterilização e ponto, ali era esterilização e expurgo. De repente, não, a gente precisa ampliar. Quando a gente caiu na parte da ampliação, aí a vigilância, mas tem que ter a metragem. Aí eu não entendi por que a metragem não dava certo, por que antes dava, por que antes eles aceitaram e depois não? Óbvio, né? Hoje, para mim, isso é muito claro, porque a gente já fez algumas obras aí, né? Bom, pensando falando aí com relação aos espaços, acho bem importante a gente falar sobre a parte do fluxo, que é algo que eu sempre direcionei para você. Sempre fazemos uma reunião antes explicando o que você precisa, Fabiane.
vai chamar seu paciente, vai ter outra sala, como que vai ser isso? Por onde seu paciente vai passar? Por quê? Pensa você colocar, de repente, um banheiro de um lado da sala, no qual o paciente tem que entrar, passar junto da porta dos consultórios todos para chegar lá no banheiro. E aí, assim, ele fica circulando internamente sem necessidade da clínica, e aí você está saindo ali, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem que ter um cuidado ainda maior com o fluxo de pessoas, e aí você está saindo da sua sala para pegar alguma coisa, ou pede para uma pessoa auxiliar e buscar alguma coisa, se depara no corredor com o paciente, sendo que ele não precisava estar ali. Então, toda essa parte do fluxo, até por causa da claridade, principalmente nos consultórios, por causa do atendimento, a gente vai fazer uma restauração para poder selecionar melhor a cor. Essa preocupação com os ambientes. Pense se vai agregando, isso também vai encarecendo a obra. Então, se inicialmente você vai lá, faz todos esses passos, eu vou selecionar meu público, agora eu vou definir, então, qual vai ser o tamanho da minha estrutura, se eu vou ter 1, 2, 3 cadeiras, se eu vou atender mais na área de estética, se é uma clínica focada em implante, por exemplo, eu quero ter uma sala maior, cirúrgica, isso vai influenciar no tamanho. Quer dizer, se eu já tenho isso tudo pré-definido e eu vou seguindo todas as etapas, ok, ótimo, porque eu tenho um projeto e eu tenho uma questão de custo de obra, de material, e de repente no meio da obra eu falo, não, eu quero mais uma sala. Então, mas olha, aqui não cabe, mas aí eu já fiz uma parede. Então vai encarecendo. Isso é para provar, para mostrar assim, a importância de ter um arquiteto, um engenheiro com uma expertise, principalmente na área, ou que pelo menos entenda muito bem o seu fluxo, que senta e faça essa reunião para entender toda a dinâmica do consultório, o que vai ser em relação vai ser estético, vai ser criança, vai ser o quê, para entender esses fluxos todos aí, para você não se surpreender. Você faz uma estimativa de X, um exemplo, 50 mil, e quando você vê, de repente, você já está gastando 70. E muitas vezes é por isso, por falta de programação. De repente, até isso, assim, os equipamentos que você vai adquirir. Porque, para nós, da odontologia, nós temos, por exemplo, tipos de raio-x. E não é só assim, eu vou ter um aparelho de raio-x. Então, eu quero um de parede. Ok, se você quer um de parede, aí você já precisa que não dá para ser um drywall, onde vai ficar aquele raio-x. Aí eu vou ter que ter um reforço. E aonde que vai ficar instalado? Tem que ter a distância mínima. E aí vai fazendo, vai comprando e depois entrega lá, sei lá quanto tempo, e demora, né? Demora pelo menos 60 dias para entregar os equipamentos ali. E aí chega, você se depara com a situação que você não planejou, você não falou aquilo para o seu arquiteto, ou você fez por conta a obra e não se deu conta disso. E depois, dentro da nossa área, hoje você tem que aprovar lá na vigilância e tem que estar tudo especificado. Aí, se você não contratou o engenheiro, o arquiteto, para fazer toda essa projeção, todo esse desenho e esse detalhamento que você está falando, você vai ter que pagar depois. E aí o arquiteto vai falar assim, não fui eu que fiz essa obra, não sei como está isso aqui, vou assinar por esse projeto. Ou seja, aí vai poder, às vezes, cobrar até mais caro, vai ter que fazer algumas adaptações, porque não está de acordo com os tamanhos, enfim, as coisas ali solicitadas. Então, aí entra de novo a história, né, do barato sai caro. Então, às vezes, as pessoas ficam com essa sensação de, não, é só quem pode, só quem ganha mais, sei lá, quem tem mais faturamento, não é bem isso. A importância de tudo isso. Então, não é só porque eu quero aquela cadeira de tal estilo em tal lugar, não é isso. Então, tem todas essas outras questões, e as pessoas têm essa imagem aí errada sobre a contratação desse tipo de serviço.